Bom dia! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Que live ontem, hein? Recebendo muitas mensagens aqui, a galera extremamente agradecida. E eu tô muito feliz também, né? De estar construindo aí com vocês uma comunidade, um evento, muito aprendizado, muito conhecimento. Eu vou, no dia do evento, fazer uma palestra aí para poder criar, né, novos que a gente olha o mercado imobiliário, né? As pessoas às vezes olham o mercado imobiliário só como trader de imóvel, né? Quer comprar e vender, mas existem tantas vertentes, existem tantas coisas dentro do mercado imobiliário. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, João. Tudo bem e você? Ultimamente a gente está trabalhando muito, hein? João, essa é uma maratona, João. Essa é uma maratona que só termina no domingo, dia 18. Foi. Mas vai terminar dia 18 e eu confesso para você que eu vou sair transformado nesse dia 18. Né? E eu, Nessas lives todas aprendi muita coisa. Imagino quanto mais eu vou aprender no 6 e no dia 17, quando a gente estiver com todo mundo trocando informações, trocando contatos, conhecendo gente do Brasil inteiro, porque como a gente aprendeu, né, ao longo desses dias, leilão, lucro, não tem CEP. Então, a partir da hora que a gente tiver amigos, contatos, no Brasil todo, a gente vai estar muito mais forte, a gente vai estar muito mais preparado para fazer uma análise mercadológica mais assertiva, eventualmente para fazer até mesmo uma gestão na posse através de um colega, uma reforma, enfim, essa troca que essa comunidade ela proporciona. E quando eu falo comunidade, eu não me refiro especificamente à comunidade de uma mentoria A, B, C, D, E, enfim, não é. É essa troca que todos nós podemos fazer, independente se fez um curso ou outro, mas a gente vai criar a maior comunidade de leilões do mundo. Pois é. Hoje a nossa live aqui é com o Saldanha, certo? Hoje a nossa live é com o Saldanha, é com o Gustavo Prandini. São dois top arrematantes, dois top assessores. O Renato Prandini é um faixa preta, é um velhaco, como carinhosamente chama o Renato Paranhos, dos alunos mais experientes dele. Ele, inclusive, ministra alguma das aulas na plataforma do curso do Renato Paranhos. É super solícito, está sempre à disposição dos alunos. Sabe aquele cara que se dedica para o outro sem pretexto nenhum? E esse mesmo cara ali na Smart é o Saldanha. Saldanha saiu do zero, ele vai contar um pouco da história dele, mas o Saldanha, ele tinha uma distribuidora de materiais de escritório que na pandemia, por consequência, foi à lona, né? Enfim, ele praticamente quebrou na pandemia e aí se capacitou. É um exemplo de dedicação, Saldanha, é um exemplo de camaradagem, é um cara que está sempre à disposição dos amigos, está sempre dando dicas, também de uma forma super despretensiosa, entrega rigorosamente lucro aos investidores dele. Ele tem um grupo fortíssimo de investidores, é uma legião de investidores que seguem ele, inclusive é uma das comunidades mais fortes que se tem fora dos cursos, o João, e que as pessoas entram espontaneamente, ele não fica ali forçando, né, chamando as pessoas para entrar ali. As pessoas procuram ele porque sabem que ele dá lucro, sabem que ele é super eficiente. Não é isso mesmo, Saldanha? Bom dia, João, bom dia, Gustavo. Gustavo, seu lindo. Pô, cara, é exatamente isso aí. O leilão, você foi gentil aí em quase no vermelho, ou quase quebrado. Na verdade, eu estava quebrado. E no leilão, quando se une com as pessoas, como foi o meu caso, né? Eu fui para a comunidade Smart e lá o Renan me deu uma força muito grande, né? Porque eu não tinha nenhum conhecimento, é, como é que se diz? Método, né? Eu tinha muita teoria e pouca prática e o Renan me ajudou muito lá na comunidade Smart. E
E depois que você entra nesse mundo aí, vira um vício. Fiz um acordo com a patroa que até 23 de dezembro de 2025 não tem sábado nem domingo, nem feriado. E quando você começa a ajudar as pessoas, João, naturalmente, naturalmente, você atrai boas pessoas para perto de você. E aí, naturalmente, a comunidade lá virou o grupo, né? Eu não falo nem que é uma comunidade, ainda, apesar de ter mais, quase 500 pessoas hoje, todas focadas em leilão, sem convite, a não ser quando alguém me procurava, aí eu falava, olha, eu tenho um grupo e tal, e naturalmente foi lotando lá. Basicamente isso, cara, foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. O Saldanha, o João, ele é a personificação do que a gente vai falar hoje, daquela técnica, o OTP, OPM, Other People Money, ele é a personificação, porque ele começou do zero, né, em todos os sentidos, zero de conhecimento e zero de grana. E então ele foi se capacitando, percebeu que ele poderia ajudar outras pessoas a fazer essa arrematação, fez várias arrematações sem cobrar nada, até porque ele ainda não tinha criado a autoridade, enfim, ele estava querendo montar a carteira de clientes dele, e ao longo do tempo foi conquistando aí uma legião, não só de seguidores, mas de investidores que foram investindo com ele, né? Então, ele tem hoje uma experiência muito grande, inclusive, a gente pode falar até hoje um pouco sobre isso, sobre Caixa Econômica Federal, que, vamos falar assim, é a porta de entrada da maior parte dos investidores que não tem tanta experiência, mas ele hoje tem qualquer outro leiloeiro, seja judicial ou extrajudicial. É que na Caixa ela facilita bastante, inclusive pela alavancagem, porque você consegue arrematar os imóveis dando apenas 5% de entrada na maioria dos imóveis que estão anunciados ali da Caixa. Então, isso permite uma alavancagem, um retorno sobre o capital investido maior. Mas, hoje, o Saldanha, você tem investidores dos mais diversos tipos, né, Saldanha? Tanto para imóveis residenciais, comerciais, apartamentos, casas judiciais, extrajudiciais. Qual que é o perfil majoritário dos seus clientes, Saldanha? Então, Gustavo, eu não tenho ainda assim como se diz, eu não gosto, por enquanto eu trabalho não só com casas e apartamentos. Comerciais eu não tenho focado em glebas, terrenos, essas coisas eu ainda não tenho focado, porque eu acho que é dinheiro de investidor, você tem que ter um conhecimento maior na área. Um dos motivos porque eu sigo o João já há um tempo aí, porque ele fala muito sobre os terrenos, sobre construção, é uma seara isso aí. Mas os perfis dos meus clientes, cara, eu tenho um cliente de 100 mil, como eu tenho um cliente de 1.800.000, eu tenho um cliente de 1.200.000. Cara, eu tenho um cliente que em menos de 2 meses ele colocou 1.180.000 em imóveis. A gente praticamente vai dobrar esse dinheiro, já vendemos 2 dos imóveis dele. E é assim, não tem um perfil, eu crio uma ordem de chegada, né? Como acumulou muitos clientes, eu não tinha uma equipe, estou estruturando uma equipe para me ajudar. Hoje é só eu, minha filha e o meu filho. E agora que eu fiz algumas parcerias, né? Estamos contratando um advogado para cuidar dos judiciais para facilitar leituras de contrato, de processo, essas coisas. Então, eu vou conseguir atender mais pessoas. Relacionado à Caixa Econômica, João, eu assisti praticamente todas as suas lives aí dos meninos. A Caixa Econômica, eu sempre brinco lá na comunidade que a Caixa Econômica é uma mãe. Essa noite, por exemplo, assim que terminou a live do Espera ontem, que estava o Renan e o Fernando, e com vocês dois, eu tinha feito uma pesquisa, né? Fiz um enlouco ontem com um cara, e o cara me deu a resposta à noite. E eu fui lá e comprei uma casa de 37 mil, que a gente deve vender aí por uns 140, 130. A Caixa é uma mãe, cara. A Caixa, por si só,
se a pessoa fizer o que tem que ser feito, ela enrica qualquer pessoa nesse país, porque ela não dá conta, ela tem imóveis demais, sabe? Isso imóveis baratos. Eu tenho em Detalhe, casa João, que... detalhe. A Caixa Econômica Federal, ela financia algo por volta de 80% dos imóveis do Brasil. Por consequência, ela é quem detém a maior quantidade dos leilões. Então, o que o Saldanha está colocando é que lá tem um mar enorme de oportunidades. E tem uma outra questão importante também, é que a pessoa não precisa comprar na Caixa sozinha. Ela pode se juntar, se eu não me engano, são 4 ou 5 pessoas que podem se juntar para comprovar a renda, né? Então, você juntando, João, com 4 ou 5 pessoas, você aumenta a tua capacidade de financiamento e, por consequência, você consegue arrematar imóveis mais caros. Deixa eu só fazer um recado aqui. Quem está querendo entrar aqui na live, que está convidado, inclusive, hoje na live, é o Gustavo Prandini. E ele está com dificuldade de entrar, João. Vamos tentar aqui ensinar ele. Gustavo, Não, você... já aqui, ele vai entrar agora. Ah, maravilha. Então tá ótimo. E então, vamos só receber. Grande Gustavo, bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia. Grande Gustavo. É um grande prazer em recebê-lo aqui na nossa live, Gustavo. Eu estava comentando agora há pouco Gustavo, com o seu João. áudio tá ruim, cara. Vê aí a enlatada, não te ouve direito. Não. Peraí. Ele tá E agora? baixo. Agora você... Então tá bom, maravilha. Gustavão, eu estava aqui dizendo para o João, para o Saldanha, um pouco antes de você chegar, que assim como o Saldanha, você é um dos faixa pretas do Gustavo, do Renato Paranhos, está sempre à disposição dos colegas ali, sempre com um bom humor enorme, fazendo textos motivacionais, textos que nos acordam já com vontade de arrematar, com vontade de fazer o máximo de negócios aqui no mercado de leilões. É um dos maiores planilheiros que eu conheço, João Angeli. Tem uma planilha da NASA, inclusive, para calcula tudo do leilão. Acho que até o tipo sanguíneo do leiloeiro. Acho que calcula as probabilidades de êxito. É uma loucura. Um dia vale a pena a gente fazer uma live com ele só para ele mostrar a planilha da NASA dele, que ela por si só já fala sozinha, é um espetáculo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Maravilha, gente. O meu áudio tá bom, hein? Tá bom. Tá bom. Cara, eu tô aí cheio de orgulho por você ser chamado, porque orgulho assim, né, no sentido bom da palavra, porque eu tô muito satisfeito de estar com vocês três, que são 3 pessoas que eu tenho, sim, prestado atenção e são admiráveis no contexto de leilão, né? Eu não sou tão grande assim como vocês estão pensando, não, mas eu tenho lá o meu valor e o meu valor, na verdade, ele é bastante focado em pessoas, né? Eu gosto muito de pessoas. Gosto muito de atingir. Eu costumo dizer, né, que o nosso valor está naquilo que a gente sabe, né? E as pessoas, talvez, elas não saibam se divulgar tão bem e elas acabam ficando em silêncio. Eu sou prova... Opa, voltou aí? Voltou. Eu sou prova, viu, Saldanha? Eu fiquei em silêncio durante muito tempo, cara. E você faz uma das coisas que eu acredito. Quando a gente começa a ajudar pessoas, Deus começa a nos ajudar muito mais. Então, eu acho que o objetivo do que a gente está fazendo aqui é poder trazer pessoas para enxergar aquilo que a gente já enxergou, né? Então, o conhecimento em silêncio ele não serve para nada, né? Não adianta eu saber, não adianta eu fazer, se a gente não ajudar. E por que eu fui, o Saldanha? Para o lado da construção também, para o lado da locação, porque eu entendi que o mercado imobiliário, principalmente quando a gente adquire itens em leilão, né, ativos em leilão, ele é muito amplo. E se a gente não enxerga, se a gente ficar olhando só o micro, ou seja, de perto, e não sai para o macro, a gente acaba ficando engessado, né? E a ideia do Leilão Summit Day é justamente quebrar alguns paradigmas. Tanto é que eu não estou levando... Ontem a gente entrou aqui numa discussão, né, de intelectual, que é quais são os pontos de vista que nós temos tirando o leilão? Pois é esses pontos de vista que a gente vai trazer.
né? Vai ter, acho que, só um painel, que teoricamente não tem gente de leilão, o painel do The Real Estate Brasil, que é para mostrar como que as pessoas enriqueceram na construção. Como que você consegue, de repente, comprar um imóvel, né, ou um terreno, ou alguma coisa e fazer uma incorporação nele. Ou vender essa incorporação já pronta para uma grande construtora. É esse tipo de manha que às vezes vai te deixar bilionário e não milionário. Né? Porque no mercado de leilão é muito fácil você virar milionário. Né? A gente fala de cifras muito altas, que nem você falou para mim que arrematou imóvel ontem ou vai arrematar de 37 para vender a 140. Ou Já arrematei. Já arrematou. Então, assim, ó, vamos colocar 100 mil reais, né, na mesa aí de lucro, ou 90 mil reais, não sei, 80 mil. Quanto tempo um brasileiro... Quanto tempo um brasileiro normal, tá, demora para juntar 80 mil reais com o salário, com o Brasil do jeito que está? Né? Se a gente fosse ter que trabalhar hoje aí, quer dizer, eu teria que ajuntar aí em um ano pelo menos 6 mil, 7 mil por mês. A gente sabe que a vida não é fácil, que as coisas não acontecem. Então, vamos parar para pensar que, pô, para eu conseguir juntar, vai, em 10 meses, 8 mil reais, para ficar mais fácil, eu vou ter que ganhar 16, 20, né, trabalhando. Agora, no leilão, você consegue escalar isso, matando 10 imóveis, com dinheiro de investidores que não sabem fazer aquilo que você faz. Então, você tendo esse panorama imobiliário para falar, bom, esse imóvel aqui eu vou colocar uma locação de alta rentabilidade, que é o que a gente chama de BTS. Esse aqui eu vou fazer um trade rápido, eu vou comprar e vou vender. Aquele ali, pela minha margem, está dentro, sei lá, do Guarujá ou de um lugar bom, eu vou colocar na locação. Puxa, aquele terreno ali está estressado, então eu vou comprar ele, resolver a parte crítica e coloco à venda, ou transformo ele em vários ativos digitais, ou transformo ele em... Eu acho que é bem por aí, né? A ideia do nosso evento é abrir a cabeça para que as pessoas enxerguem aí o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, sem o mercado financeiro, ele está morto. Né? Então, o Saldanha, por exemplo, não consegue arrematar sem dinheiro. O Gustavo não consegue arrematar sem dinheiro. Ninguém consegue arrematar sem dinheiro. Não tem como. O grande segredo é como conseguir dinheiro barato para arrematar e gerar lucro para todo mundo que está dentro dele. E um detalhe, né, João? Esse imóvel que o Saldanha provavelmente comprou ontem deve ter sido através da Caixa, né? Porque a Caixa é um dos únicos players que faz leilão aos domingos, que continua com o leilão aos domingos. Ele deve ter dado apenas 5% de entrada. Então, daqueles 37 mil, ele deu menos de 2 mil reais de entrada para operar um lucro de aí 80, 90 mil reais. Olha o tamanho desse lucro. Então, uma outra questão que a gente vai provocar nesse final de semana é que existem outras formas também. Não precisa ser necessariamente no leilão. É o caso, por exemplo, do house flipping, né? Que a gente tanto falou do Carlos, né? Enfim, o Carlos ali, ele também procura no mercado tradicional e acaba comprando também num valor mais defasado, etc. e tal. Então, existem diversas formas. O próprio The Real Estate Brasil mostra a incorporação também dos imóveis. A gente acredita muito na tese do imobiliário, porque é um bem durável, quem compra a terra não erra, né, João? É um dos investimentos mais antigos, é o maior ativo do mundo, né? Se somar todas as bolsas do mundo inteiro, é o maior ativo e tem muita oportunidade. No caso dos leilões, a gente conversando outro dia com o Sato, o leiloeiro, o Sato estava comentando que apenas 20% em média dos imóveis que vão ao leilão dão positivo, ou seja, são arrematados. Os outros 80%, é claro que alguns deles não são arrematados, seja porque não estavam tão atrativos, tinha algum problema jurídico, mas passa desapercebido por muita gente. Então, um dos papéis que a gente tem feito aqui, justamente para divulgar o leilão, e aí eu concordo muito com você, João, eu acredito bastante em energia, eu acho que tudo que a gente joga para o universo volta para a gente, né? Então, quando a gente se doa para os outros, quando a gente ensina, a gente está querendo que os outros prosperem, essa energia vai voltar para a gente também, né? Você fala muito também, né, João, que tudo que a gente
faz o leilão, volta para a gente, né? Então, a gente faz a economia voltar a gerar, porque aquele imóvel que foi a leilão, ele foi a constrição, ele teve aquela constrição por conta de uma dívida, seja ela judicial ou extrajudicial, então tem alguém ali que estava precisando receber. Então, ele gira a economia, a gente joga uma boa energia para o universo quando a gente capacita outras pessoas, traz aí boas oportunidades. E acho que duas das pessoas que eu mais admiro e que são ícones nesse comprometimento de coleguismo mesmo, como é que se diz? De doação, essas duas pessoas estão aqui conosco, que são o Gustavo, que é o Saldanha também, estão sempre disponíveis ali, dos colegas, independente de qualquer tipo de pretensão financeira, né? Eu já vi o Gustavo, já vi o Saldanha ajudando, pegando na mão mesmo de colegas ali que eram iniciantes ou já estavam há mais tempo no leilão, mas justamente pelo prazer de poder ajudá-los, de vê-los arrematar um imóvel, porque juntos nós somos muito mais fortes, né, João? É isso aí. Eu vou pedir para todo mundo aqui, quando eu estiver falando, desligar o áudio, porque eu acho que tem algum barulhinho aí que está incomodando, só para colocar o microfone. Então, quando o Gustavo falar, por exemplo, a gente desliga aqui, porque eu não sei qual é o áudio que está vazando. Nós temos uma pergunta aqui. O ingresso online é para os vídeos ao vivo ou gravados? Se gravado, o conteúdo, nós vamos disponibilizar só o vídeo ao vivo, tá? Por enquanto não tem o vídeo gravado, isso pode mudar depois, mas por enquanto é só para você assistir o vídeo ao vivo, assim como as pessoas que estão lá no presencial. Ô, Gustavo, eu queria ver, você falou o Gustavo falou que você é bom planilheiro, né? Qual é a diferença de atuar com uma boa planilha dentro do leilão, né, para uma pessoa que talvez não se programe, não se planeje tanto? Queria que você falasse para a gente. Bom dia, Lili. Bom dia. Tá. Eu acredito, assim, que nós temos que ter bastante pé no chão para saber quais são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Eu, por exemplo, eu tenho memória de longo prazo, mas memória de curto prazo, assim, eu não tenho muito desenvolvido. Então, quando a gente ali no time de análise de imóveis do Renato, eu vejo lá o Renato, o Luciano, e eles falam assim, olha, o imóvel de tal lugar, o imóvel de tal lugar, e eu falo assim, gente, me fala o número do imóvel, porque aí eu vou conseguir chegar nele, porque eu não lembro de detalhes assim tão rapidamente. Então, o que eu fiz? Eu montei a planilha com uma lógica em que eu, numa planilha só, tenho tudo. E fiz alguns filtros, fiz macros, então eu facilitei com essa pegada para eu poder. Eles falam de IPTU, eu clico em IPTU, ele abre só o IPTU. Eles falam de condomínio, eu clico em condomínio, só me aparece o condomínio. Então, a planilha é básica, não tem muito o que se fazer, né? O cálculo de um leilão é o cálculo que todo mundo faz, né? Tem um detalhe ou outro, mas a questão é essa recuperação de informação. E a planilha, ela está preparada, por exemplo, para dar vários cenários. Então, a hora que o Renato está fazendo a arrematação, antes ele perguntava para mim até onde ele podia ir. Hoje ele mesmo digita lá e faz Então, não tem muito segredo. Ela tem técnicas de facilitar a vida de quem está operando. O que eu acredito bastante nessas planilhas, o João, cada um tem né? A planilha é uma coisa muito pessoal, mas, acima de tudo, é em metodologia, que acho que é isso que o Gustavo precisa ter tanta memória. Né? Agora, quando você começa a fazer isso em escala, quando você tem ali no seu pipeline 20, 30, 50, 100 imóveis, não tem outra forma a não ser você criar um playbook para que você possa analisar esses imóveis por etapas. Né? Então, primeiro você enche ali o teu pipeline, um estoque de possíveis, né, de potenciais imóveis que vão ser analisados. Depois você vai fazer uma primeira raspagem, vamos dizer assim, uma primeira triagem mercadológica para checar se aqueles descontos que estão apontados nos editais, se eles de fato coincidem, né, com um verdadeiro desconto para mercado. Aí você tem que fazer uma primeira planilha para ver se de fato isso aqui vai dar margem, faz ali uma análise jurídica um pouco mais superficial, porque
já nessa primeira leva, já caem muitas coisas. Algum leilão que tem ali uma nua propriedade, você percebe que a pessoa, por exemplo, ainda está viva, sei lá, está com 40, 50 anos, ou seja, você não vai querer virar dono de uma propriedade onde tem ali um usufrutuário que ainda vai ter bastante tempo ali de vida pela frente, ou um leilão de direitos que tem um saldo aberto ainda, que inviabiliza a arrematação. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, cada um tem uma forma. O pessoal da Smart, por exemplo, organiza, né, esse playbook através do Trello, que é uma ferramenta de produtividade. Eu, por exemplo, utilizo o ClickUp, que é uma outra ferramenta de produtividade, acho que é um pouco mais completa do que o Trello. Ela me oferece mais indicadores, né? Ela consegue ser mais customizável, mas existem diversas outras formas e tem muita gente que faz isso através de planilha, né? Ou até mesmo através de banco de dados, né? O Gustavo, ao que me parece, está programando, né? Porque acaba ficando muito pesado o Excel, né? O Excel acaba sendo uma ferramenta um pouco mais lenta, né? Quando você vai colocando muita informação lá dentro, quando você cruza muita informação. Se eu não me engano, o Gustavo está programando alguma coisa em algum banco de dados mais parrudo, não é isso mesmo, Gustavo? Nós estamos planejando isso porque não tem como fazer uma integração saudável com o Excel, né? O Excel ele tem bastante usabilidade, é bastante viável para você trabalhar local, mas para você trabalhar em múltiplas. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer, eu até tentei fazer uma integração, eu, o Luciano, que é a outra pessoa do time, e o Renato, mas não dava certo, até que eu falei, olha, gente, como eu não tenho muita afinidade com a parte jurídica ainda, né? Eu sei fazer, mas eu não tenho a agilidade que o pessoal tem lá. O Renato é um espetacular, entra no processo, ele dá uma olhada rapidinho, assim, ele já dá o resumo da coisa. O Luciano também, eu não tenho essa habilidade ainda. Então eu falei, deixa a parte da planilha para mim, e a gente faz... Então o Luciano trabalha mais buscas e o judicial, e eu faço essa parte planear, justamente porque a ferramenta não está preparada. Ela não tem essa desenvoltura. Então, um banco de dados vai resolver isso. Olha, a organização do Gustavo é algo que dá gosto de ver, João. Ele é muito organizado, muito disciplinado, e ele criou uma técnica, por exemplo, para fatiar os editais dos leilões, porque nos editais dos leilões, como a gente sabe, o edital é a regra do jogo, é ali que dita o ritmo, né, de tudo que vai acontecer, de regramento no leilão. É a parte mais importante, né, do jogo ali. Então, ele criou uma forma de fatiar esses editais pelas partes mais importantes ali, e depois ele consegue fazer uma comparação, né, porque você pega, por exemplo, a maior parte dos editais do Zuckerman, do Sato, da Mega Leilões, da Casa Reis, Dê um Lance, eles têm já um padrão, vamos dizer assim, né? Depois que você vai participando de vários leilões, você vai perceber que eles têm ali um formato muito padronizado. Então, ele já consegue comparar o que está fora daquele padrão ali, já justamente para chamar a atenção. Achei muito bacana, inclusive, Gustavo. Parabéns por essa iniciativa. Ela facilita muito depois no dia a dia, né? Na análise mais rápida, porque o que toda pessoa que vai arrematar, ela precisa ter informação, né? Ela precisa ter informação rápida para uma tomada de decisão mais assertiva, né? E eu costumo dizer que uma das partes mais importantes dentro de um leilão é a pré-análise, né? Antes de você participar do leilão, é você checar questões como quem é que está ocupando o imóvel, se o arrematante ele vai assumir ou não as dívidas próprio terreno, se vão ser subrogadas essas dívidas ou não, se tem a previsão do artigo 130 lá do CTN, não tem, se tem outras dívidas trabalhistas ou não, porque daí vai ter um concurso de credores, qual que é o perfil do ocupante, se ele é litigante ou se ele não é, porque isso também vai determinar a velocidade que você vai desocupar o imóvel, ou as dificuldades, se você vai precisar entrar ali com uma ação de emissão na posse ou não, qual que é a probabilidade, né? Se ele vai ser litigante, né, a ponto de entrar com embargos à arrematação, enfim, tudo isso você consegue fazer uma análise rápida se você se organizar e tabular essas informações previamente.
E hoje, ô Saldanha, hoje, pelo que você comentou, por enquanto você não tem um advogado na tua equipe, mas pelo teu preparo, você hoje já faz uma análise jurídica sozinho. Enfim, talvez isso seja mais difícil num volume muito grande, né? Acredito que você esteja se preparando, trazendo um advogado para a equipe, pelo alto volume hoje que você tem de investidores. Mas hoje, pela capacitação que você fez, você já consegue hoje arrematar e fazer análises de leilões judiciais sozinho, não é mesmo, Saldanha? Faço. Eu não tenho um funcionário, ou seja, alguém na minha equipe, um colaborador advogado, mas eu tenho parceiros. Então, tem alguma coisa mais complicada, então eu peço ajuda. Uma coisa muito boa, Gustavo, e você vivencia isso na comunidade, é justamente que quando você tem um problema e você não quer compartilhar no grupo para não expor o processo ou não expor o bem que você está disputando, o lote, você chama alguns mentores, como às vezes eu ligo para o Pierre, me socorre aqui, ou ligo para o Fernando, quando é alguma coisa que me gera alguma dúvida. Mas num todo hoje não tem muito problema. Mesmo porque quando eu comecei muito focado em caixa, né? Muita gente migrando para os leilões, tem muitos clientes, em sua grande maioria, tinha pouco dinheiro. Então, o método de alavancagem é o que há, né? E, então, hoje eu faço as análises, fiz parcerias recentes por aí, inclusive o Gustavo, falando da planilha aí, eu tive uma reunião com o Gustavo aí. Saber qual Gustavo que vocês estão falando. Agora é você. Eu estava falando com o Amaral. Vou chamar de Amaral, fica mais fácil. Vamos falar fácil. de Prandini e Amaral, mais fácil. Amaral, eu tive ficou só diferente, eu estou tão acostumado a chamar de Gustavo, né? Eu tive uma reunião com o Brandini e, cara, eu vi a planilha dele, a gente está montando uma dupla aí bem dinâmica e vai render bons frutos, cara, porque e me fala uma coisa, hoje uma pessoa... Eu cheguei ao ponto de recusar cliente, eu estou deixando muito dinheiro na mesa, por conta de não dar conta. E eu sou um cara muito preocupado, eu não deixo, eu não faço pela metade. O serviço tem que ser bem feito e eu não posso nunca, na minha concepção, errar e não dar lucro para o cliente. Então, se você errar, na minha concepção, você pode se queimar. Então, você tem que fazer um negócio muito bem feito. Esse bem feito toma tempo. Hoje eu já tenho uma estrutura para poder trazer parceiros e contratar um aumento de equipe, né? Tanto é que eu estou nesse processo de aumentar a equipe. Ô, João Angelim, caia para trás. Saldanha, conta pra gente. Quantos investidores você tem na sua SCP, Saldanha? Nessa última aí, 38, né? Para arrematar. Eu fiz surgiu um imóvel, um cliente trouxe um imóvel muito bom e eu precisava de 2,50 milhões para arrematar ele. Aí fiz uma chamada lá no grupo, João. Em 24 horas eu levantei 3,5 milhões. Caraca. Muito bom. Administrar. Muito bom. Isso é muito bom de ver, João. Era só e para administrar isso, Saldanha, como que você faz? Porque, poxa, você tem 38, teoricamente, investidores dentro da sua SCP. Como que você faz para administrar tudo isso, né? Eu digo porque é muita afobação, as pessoas querem saber as informações. Daqui a pouco você vai ter que ter um call center aí para poder ajudar essas pessoas, né? Você tá gastando mais tempo conversando do que trabalhando mesmo. Como é que você faz isso, Saldanha? Começou a acontecer, mas olha só, eu entrego o resultado e por eu entregar o resultado, as pessoas confiam. E na SCP, um dos motivos... Eu entrei na SCP, eu criei a SCP, João, por 2 motivos específicos. O primeiro, tinha muita gente me procurando que vinha com 20, 30, 40 mil reais. E a gente sabe que com 30, 40 mil reais você precisa de um crédito para te ajudar a alavancar e entrar no mercado assim, com rentabilidade.
Com 20 mil, 30, 40 mil, você vai ter que começar com casas bem baratinhas. Mas isso demanda tempo, demanda muito esforço, muita dedicação, a mesma de uma casa grande. Então eu falei, poxa, eu vou unir esse pessoal, eu estou tendo muita gente com pouco valor e vou unir a SCP. Então, em setembro do ano passado, eu comecei a estudar sobre SCP e lancei em fevereiro uma. No início, o pessoal pergunta, fica curioso, existe um fator de desconfiança porque bate muito dinheiro na conta, então as pessoas ficam preocupadas. Depois eles viram que o resultado começa a fluir, você passa a dar a explicação que a gente tem um grupo específico da SCP, eu dou muita satisfação, não deixo ninguém com dúvida, sabe? Então você começa o pessoal começa a ficar tranquilo. Aí veio a primeira arrematação, você colocou, veio agora mais uma, vou adicionar lá, entregar o relatório certinho para eles e eles começam a ver. Mas a SCP, você é o sócio ostensivo. Então, eu trouxe para mim que a cotização, João, muita mente. Junta 5 pessoas, um quer uma coisa, eu vou pintar de laranja, outro, vamos pintar de branco. E começa, você tem que ter alguém, um líder, para comandar, porque senão direciona e vira bagunça, você perde tempo. E a SCP me proporcionou essa condição de liderar. Eu sei o que vou fazer. E aí eu acabei pegando o pessoal que tinha pouco dinheiro, mas eu não imaginava que ia vir muita gente. E aí, do nada, começou a vir muita gente. E aí foi uma coisa bacana. Esses dias, João, eu fui participar de um leilão. Em 2 horas, eu levantei 1.780.000. 2 horas. E uma coisa que me chamou a atenção é que alguns clientes que já me conheciam, mas eu nunca falei por telefone, eu coloquei os dados da conta, enquanto formalizava o contrato, coloquei os dados da conta no grupo dessa SCP que eu estava abrindo, para que eles pudessem cadastrar o Pix para poder mandar o dinheiro. Né? Cara, os caras colocaram na minha conta, sem assinar contrato, mais de 500 mil reais. Teve um cara que estava viajando, colocou 100 mil e me mandou, estou em viagem, só volto daqui uma semana, depois eu assino o contrato, mas o dinheiro já está na conta. Então, assim, a confiança faz as coisas dar certo. Agora, você tem que fazer as coisas certinhas e buscar pessoas para te ajudar. Como eu busquei aí meu amigo Gustavo Brandini. Né, Brandini? É a união dos esmartanos com os paranhos, com faixa preta. Ô, Saldanha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você abre uma SPE para aparelhar essa SP... SCP. Você faz uma SPE para aparelhar ela ou não? Você coloca isso na sua principal? Não, Não, eu não abro uma SPE, abro uma conta da SCP específica. Tá. Aí quando eu compro os imóveis dessa SCP, eu transfiro para a conta da ostensiva e a ostensiva paga. E depois você vai ter que prestar o relatório e o livro caixa, tudo certinho. Então, cada centavo que sai da conta da SCP tem que ir para a conta da ostensiva e você consegue justificar. Porque na conta da ostensiva entra outros valores, outros dinheiros. Né? A SPE não há necessidade. Tá, entendi. Agora, uma operação barata. Legal. Ô Saldanha, me conta uma coisa. Quantos imóveis, né, ao longo desse tempo você já arrematou para terceiros? Quantos imóveis, mais ou menos, você já intermediou? E a outra questão que eu ia te perguntar é se uma pessoa quiser investir com você, Saldanha, o que ela deve fazer? Ela deve mandar um WhatsApp, ela tem que procurar na rede social? Qual que é a remuneração que você cobra? Qual que é a forma contratual que essa pessoa formaliza o investimento dela? Como é que funciona? Se eu quiser investir no Saldanha Invest, como é que eu faço para me tornar um investidor de uma SCP? Ou mesmo, como é que eu posso ser assessorado por você para arrematar um imóvel? Você sabe que eu coloquei esse nome do Saldanha Invest porque lá atrás eu tinha um plano que era montar um fundo imobiliário, porque eu cheguei nos leilões através de estudos sobre investimento. E, inclusive, eu tenho um sobrinho que eu estou levando, João, para o nosso evento aí. Eu falo nosso porque, cara, eu me empenhei demais e só soube que eu podia ter acesso a você quando quando eu já tinha vendido todos os meus contatos. Desculpa, fugiu a pergunta. Sim. São duas coisas. Se alguém quiser investir com você, surgiu... como é que faz? Como é que formaliza isso? E quanto você cobra?
O Saldanha Invest surgiu para poder, quando eu estava pensando em unir justamente isso. Depois eu optei pela SCP e o Saldanha Invest é algo que eu quero muito fazer com que cresça, mas depende mais de tempo e de maior valor. As pessoas para me contactar, é só me chamar no direct que eu mando meu número, ou pode entrar no meu grupo de WhatsApp, ou pode mandar mensagem direto para mim. Hoje, Gustavo, quem tem o dinheiro para comprar à vista, eu tenho uma agenda ainda para atender, porque eu fiz boas parcerias. Mas para alavancar, hoje eu não tenho. Eu tenho uma fila de espera, deve estar na faixa de umas 12 pessoas me esperando. Só que assim, eu não furo fila. Tem cara que chega aí com cartas de crédito de 1.400.000, 1.500.000, que está em quinto, quarto, e está esperando quem tem uma carta de 200, 300, porque a prioridade é por ordem de chegada. É uma questão de ética, de dar valor para todos que chegam, né? Então, eu não tenho não é burocrático para chegar até a mim. E sobre como que eu cobro. Hoje eu estou cobrando barato, tá? E vou aumentar. Acelerem aí que eu vou aumentar. Eu estou cobrando 7%. Eu estou cobrando 7% do valor do lance. Por quê? Eu estava perdendo cliente. Vou dar um exemplo. Às vezes eu entrava num leilão de um imóvel de 100 mil. Do lance, Saldanha. A gente precisa dar uma consultoria para ele. Saldanha. Ó, vamos lá. Eu vou ter que refazer o seu marketing, vou ter que refazer o seu negócio, Saldanha. Não, Isso. Tem que ser do lucro, Saldanha. Você arrematou um imóvel de 37 mil e você vai vender ele por 100, por exemplo, é em cima do lucro, do spread. Vamos supor que você arrematou por 40 e vendeu ele por 100. Tem que ser em cima dos 60 mil, Saldanha. Senão você vai quebrar jeito, meu amigo. Deixa eu te falar. Eu fiz no início, João, quando você não tem autoridade, você tem que criar meios para chegar e as pessoas confiarem em você. Então, assim como o Gustavo falou, o Amaral, né, falou lá no início, eu tive que fazer algumas assessorias para poder ter a autoridade. Outras, e foi o que fez eu me tornar a pessoa que me tornei conhecida na comunidade, foi oferecer o produto, arrematar para receber quando vender. Hoje, eu ainda estou cobrando dessa forma, porque quando eu entrei em 21, cara, eu estava precisando de dinheiro demais, e qualquer dinheiro que entrasse... Pô, eu estava quebrado, bicho. Você não sabe o que é quebrado. Quer dizer, você sabe, eu já vi que você falou que você já quebrou uma vez. Então, assim, cara, você faz qualquer um que me mandasse qualquer valor. Hoje eu ainda me sinto confortável, mas eu estou fazendo uma mentoria com o Gustavo Carrara, porque para aprender a precificar, já estou em condição de começar a cobrar sobre o lucro. Antes eu não tinha, porque eu precisava receber uma parte da comissão assim que arremata. Então, hoje as coisas já estão melhorando. Em breve, os clientes novos que eu for adquirir, já vou mudar para uma nova forma de cobrança. Os que já estão comigo, eu não vou mudar, porque tá rentável, cara. Tá bom Saldanha, pra caramba. E qual que é o teu trabalho nesse escopo todo? O que você faz? Você faz desde o garimpo, seleciona as oportunidades, apresenta para o cliente, participa da arrematação, a parte da documentação, né? Desenrolar a documentação, registro do imóvel, tem também a parte da reforma, uma eventual reforma, depois a venda. Qual que é a etapa que você participa desse investimento, né? O investidor que te procura, ele pode contar com a tua assessoria até onde? Até a venda. O cara só tem que fazer o Pix, porque é tudo no nome dele, né? Então, eu vou garimpar, nós vamos arrematar, ele arremata. Eu tenho vários clientes que não tem tempo, cara, não entra na internet. Então, eu entro no leiloeiro, eu faço a arrematação, só mando os dados para ele fazer o Pix. Eu vou desocupar, eu vou registrar, eu vou fazer a reforma e vou fazer a venda. Depois ele pega o lucro. Saldanha, eu vou te oferecer uma mentoria gratuita, tá? Sério, cara? Vai ficar 1 hora por semana. Eu vou reorganizar o seu modelo de negócio. Eu vou trazer algumas soluções para você. Eu vou te apresentar pessoas, né? Aqui em São... Você é da onde, Saldanha? Você é de Minas também? De onde você é? Eu sou de Serra, Espírito Santo. Você é do Espírito Santo, capixaba.
Ó, eu vou te apresentar algumas pessoas aqui de São Paulo que vão conseguir também te alavancar. Vamos mudar o seu modelo de negócio. Eu vou melhorar o seu marketing. Eu vou te trazer algumas soluções, né? A Lili estava até brincando aqui, ó. Ô, João, os clientes deles estão felizes, como está? Não faz esse homem aumentar o valor. Só que é o seguinte, Lili, eu acredito muito no jogo do ganha-ganha, né? Então, assim, o Saldanha hoje, por exemplo, ele saiu de um momento ruim, tá? Eu já tive meu cartão de crédito bloqueado, de ir no posto, Saldanha, na minha cara e falar, moço, não tá passando, não. De quebrar mesmo, assim, de não ter dinheiro, de estar 500 mil, 600 mil. Eu cheguei a estar 2,5 milhões negativo. Cara, numa merda, né? E a pressa do rico é diferente da pressa do pobre, Saldanha. E o que você falou para, né, do tipo, por que eu, teoricamente, cobrei muito barato? Porque eu precisava do dinheiro na frente para comer, né? Então, você não estava pensando no lucro, você estava pensando na sobrevivência. Que eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Então, assim, ó, o modelo de negócio que você está hoje, ele pode se transformar sustentável, escalável, e tudo isso pode acontecer de uma maneira muito mais fluida, né? Então, vamos conversando. João Angeli, eu vou dizer uma coisa. São horas e horas de ligação do meu sócio, o Hélio Rufino, que está aqui nos assistindo, que inclusive é o grande responsável pelo warm-up de sexta-feira, né, que a gente vai fazer. Aliás, quem não adquiriu, adquira logo. Os últimos ingressos do warm-up já estão à venda. Acredito que acabe hoje, no máximo amanhã. Mas, enfim, o Hélio que está organizando. O Hélio fala para o Saldanha diariamente. Saldanha, pelo amor de Deus, Saldanha, mude o seu modelo de negócio. Está totalmente errado. Acredite, João, já foi pior o modelo de negócio dele. Isso daí já é depois de muita terapia do Hélio Rufino, tentando ajudar ele. Mas, enfim, o Saldanha, ele é quase uma mãe, né? Ele vai ali, ele quer ajudar mesmo os outros, e isso que faz dele uma pessoa super especial. E eu vejo isso no mesmo jeito com o Gustavo Prandini. Por isso que eu estou muito feliz, inclusive, o Hélio me contou que está nascendo aí uma parceria de sucesso, que já nasce com dois gigantes, né? Com duas pessoas que têm um networking espetacular, que têm um conhecimento ímpar do leilão, que é o Gustavo Prandini, que, como eu disse, é um dos faixa pretas, é um dos velhacos, como carinhosamente o Renato Paranho chama os alunos dele mais antigos e mais experientes. Então está saindo aí uma parceria que a gente vai ver ainda muita coisa boa. Mas eu, se fosse você, Saldanha, eu aceitava essa mentoria do João Angeli. Eu vou fazer parte dessa mentoria também. Vou colocar o Hélio Rufino também nessa mentoria. A gente vai conseguir mudar essa sua cabeça, porque quem sabe, né, o João, no Leilão Summit Day do ano que vem, né, porque a gente vai ter esse evento no calendário de São Paulo, como o maior evento de leilões do Brasil, quem sabe a gente vai apresentar um case o ano que vem, que é essa transformação do Saldanha e quem sabe também demonstrando aí essa parceria de sucesso entre ele e o Gustavo Prandini. O Saldanha... Eu vou ter que entrar nessa mentoria aí também, porque senão eu vou ficar desfocado. Ô, João, você fala, só para você, é que sua internet acho que está dando um bugzinho. Olha só, se você acha que a minha mentoria, que o meu trabalho é bom, sabe, mas está cobrando pouco, você tem que ver a do Brandini. Arrasta o Brandini, que o Brandini, cara... Eu olhei a planilha desse cara, esse cara é um monstro, Eu falei, não, peraí, como assim você não está sendo valorizado? Acho que nós falamos, foi sexta ou sábado, né, Brandini? Falei, cara, peraí, eu vou te ajudar, eu preciso de ajuda, querendo ajudar. Não, mas vocês estão certos, o Gustavo... Essa questão de valorização que o Saldanha fala é o seguinte, é a mesma coisa que ele passou. Eu estou entrando no mercado agora, então eu sou super valorizado pelo Renato Paranhos. Ele reconhece e as oportunidades que o Renato me deu são fantásticas. Eu tenho três pessoas que se destacam nas mentorias que me foi dada, que é o Marcelo Amaral, que está aqui nos assistindo hoje,
o Manuel Vasconcelos, que é uma pessoa espetacular, e o Renato Paranhos. O Renato Paranhos, ele simplesmente abriu as portas. Só que ele teve que aguentar um cara chato, né? Porque eu sou de pentelho, eu sou de dar opinião, eu sou de dar ideia, eu sou de chamar atenção. Você veja, o Renato era meu mentor e eu falava, cara, isso aqui você tem que mudar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que ir fazendo assim, cara, você tem que ser curioso, né? Eu sou de perguntar bastante. Então, o fato de eu perguntar muito, eu pergunto, eu obtenho resposta, só que do mesmo jeito que eu pergunto, eu faço questão de entregar essa. Por isso que, sabe, é aquela história de que aquilo que você recebe de graça, você entrega de graça, né? O conhecimento a gente faz assim. Tempo já é diferente, porque tempo você paga por ele, né? Paga. Então, Eu queria... E aí uma coisa importante que o Saldanha colocou, né, João, aqui, muitas vezes, todos nós, né, temos aí alguma dúvida, e os dois hoje participam das maiores comunidades que tem, das maiores mentorias que tem, que é a do Renato Paranhos e da Smart. Os mentores estão sempre à disposição. Renan, Pierre, Pedro são 3 monstros nesse mercado de arrematação de imóveis. Renato Paranhos também. Enfim, então eles contam também com o suporte dos mentores e de colegas, né? Tanto da parte jurídica quanto de análise mercadológica. Se todo mundo se ajudar, nosso mercado, a régua puxa para cima, né, João? Não, e assim, ó, eu falo muito sobre marketing, né? Mas o marketing não é fazer vídeo, não é postar, né? Então, assim, o que eu quero depois? Eu tô tentando juntar pessoas, né? Saldanha, eu tenho um modelo de negócio que é um reality show que a gente compra barato e vende caro. Mesma coisa no leilão. Eu vou te dar depois uma missão da gente conseguir achar um terreno em leilão para construir uma casa, tá? O que acontece? A gente está trabalhando com casas acima de 10 milhões de reais no reality. A partir de agora, casas acima de 20 milhões. Então, a gente já tem um VGV, ou seja, um valor geral de venda para esses próximos 12 meses, de 100 milhões de reais em venda, né? Então, a gente compra os terrenos, constrói e vende. E o próximo passo que eu quero fazer é um The Real Estate Brasil by Leilões. Só casas construídas em terrenos de leilão. O Renato Paranhos já tem um aqui em São Paulo, né? Ele me falou na última live que a gente fez, ele comprou aqui em Alphaville um terreno, e eu já chamei ele na chincha. Eu falei, ó, a gente tem capital para poder construir, vamos entrar. De repente, você e o Gustavo, o Gustavo pode ser o planilheiro do nosso reality. E você vai ser o garimpeiro agora para achar esse terreno. Por quê? A gente vai para o Brasil inteiro mostrar que é possível ganhar dentro do leilão de diversas maneiras, né? Então já fica aqui um pré-convite. Eu vou falar com os meus sócios ainda, mas eu queria muito ter vocês no time. Por quê? Porque a sua simplicidade, Saldanha, e a do Gustavo também, quando ele entrou aqui, ele falou, não tenho tanto valor. Eu reintegro, tá? Vocês têm muito valor. O que eu acho que falta é posicionamento. E posicionamento a gente constrói, né? O mais difícil é ter essa essência boa, é ter credibilidade, é saber fazer. São outros quesitos. Então, posicionamento, por exemplo, em 3 meses a gente tem posicionamento. Eu vou dar de João. Me ligaram aqui, o pessoal fica ligando. Eu vou fazer a pergunta de novo. Ô, Saldanha, você me conhecia há 3, 4 meses atrás? Já seguia você, não com a intensidade dos últimos dias. Pois é, tem muita gente que nem o Gustavo não me conhecia. O que é posicionamento? É criar um produto tipo o Leilão Summit Day para que as pessoas te enxerguem dentro de uma vitrine. Então, todo esse posicionamento, por exemplo, a gente consegue criar com produtos, né? E quando a gente fala de leilão, as pessoas só veem o imóvel como um produto. Mas não. O imóvel é só um dos produtos que nós podemos ter. Então, o que eu vejo, tá? Quais são os produtos? Primeiro, produto financeiro. O Saldanha hoje não vende, de repente, carta de crédito. Ele não está acoplado a nenhum banco para fazer financiamento. O Saldanha hoje não tem um fundo, uma FDIC, um FIP grudado. Bom, a hora que eu conseguir fazer tudo isso para o Saldanha realmente vai virar uma casa de investimento. Hoje o Saldanha é uma pré-casa de investimento. Outra coisa,
Vamos vestir o Saldanha de sucesso, vamos transformar ele num produto vendável. Beleza, Saldanha, então, saiu de um patamar, andou mais 3 escadas. Né? O Gustavo, por exemplo, que manja fazer planilha. Vou falar, Gustavo? Assim, ó, eu sempre falo a verdade, cara. Eu sou um zero à esquerda em planilha. Tá? Zero à esquerda. Eu não sou bom nisso. Eu sou bom em 300 outras coisas, mas eu não sou bom disso. Mas eu contratei uma pessoa boa para fazer isso. Então a gente tem que, primeiro, decidir e escolher o que eu sou bom. Porque às vezes você é só investidor. Você tá com dinheiro em caixa e fala o seguinte: eu não quero pensar em tudo isso. Eu vou contratar o Saldanha para ser o meu sócio. Pumba, já coloquei um cara bom. E aí eu vou trazer o Gustavo para ser o meu planilheiro, para ele montar toda a minha estratégia. Então o Leilão Summit Day é a junção do mercado imobiliário com o mercado financeiro, com o mercado de marketing, com o mercado corporativo, com o mercado de ações, com o mercado de construção. Ou seja, é um super hub onde as pessoas vão enxergar como crescer e como se alavancar com as ferramentas que ela tem. Porque não adianta eu querer comprar, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, sendo que eu só tenho 100 mil no bolso. Mas se você entender a mecânica de fazer isso, aí você vai conseguir. Então, eu vou adotar aí vocês no bom sentido, né, para a gente poder crescer junto. Eu acho que... Acho espetacular a tua ideia, João, porque eu acho que a maior parte das pessoas que está iniciando hoje nesse mercado de leilões tem essa crença limitante de que só vai conseguir ter voz depois que tiver autoridade, que para ter autoridade precisa ter 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 seguidores. É claro que quanto mais seguidores você tem, mais as pessoas te conhecem e tudo mais. Mas também a gente sabe que tem muita gente que compra seguidor, né, João? Então, o seguidor não quer dizer nada, né? Uma coisa é você ter relevância, é você ter... Vamos dar um exemplo aqui, Gustavo? Nós aqui, eu não sei quantos seguidores... O Saldanha, você está com quantos seguidores aí? Uns 8 mil. Pois é, aqui nós... É porque quando eu estava no mercado, eu estava fazendo divulgações no mercado para vender para o consumidor final. Muita gente segue com os vídeos. Depois eu dei uma parada no Instagram e foquei só nos investidores. Pois é, mas eu só vou fazer aqui uma brincadeira. Aqui nós batemos 10 mil hoje. O Gustavo tem acho que 1.000 e poucos seguidores, você 8. Você tem quanto, Gustavo? Eu não tenho nem Instagram. Meu Instagram nem mexo com ele quase. Nós aqui juntos estamos, sei lá, com 20 mil seguidores e a gente está mantendo 60, 70 pessoas qualificadas. É isso. Né? A gente fez live com gente que tem, sei lá, quantos mil seguidores e não conseguiu manter uma média tão boa de audiência. O que eu estou falando? Independente do número, né? Porque às vezes você vê uma pessoa de 100, 200, 300 mil e o alcance dela talvez não seja tão bom. Então, assim, vamos focar em engajamento. Né? Não, e uma coisa bacana que eu estava dizendo, João, é que assim, as pessoas acham que precisam ter lá os seus 50, 100 mil seguidores. E a outra coisa também é que as pessoas se capacitam, os alunos, mas acham que apenas os mentores ali, as grandes assessorias já mais conhecidas no mercado, que vão acabar tendo essa massa muscular para atender os investidores. Mas não, todo mundo tem esse espaço ao sol. Né? A luz bateu para todo mundo. É uma questão de disciplina, é uma questão de você se preparar, uma questão de você se capacitar, é uma questão de você estar disponível para as pessoas. Isso daqui é repetição. Né? E também fazendo uma complementação, complementando um pouco do que você disse, João, e até lembrando o que o Fernando, né, da Smart ontem comentou, acho que esse business é uma espécie de Mixed Martial Arts, né? O MMA. Ninguém é completo em tudo, todo mundo tem alguma habilidade que é a sua área principal, vamos dizer assim, onde você tem mais facilidade, mas a gente vai se complementando com outras pessoas ou a gente vai procurando informação para se capacitar também nessas nossas deficiências. Mas o sol nasceu para todos. Eu acho que o Saldanha, o Gustavo, são exemplos reais de pessoas que, até antes de ontem, não tinham conhecimento sobre o mercado de leilões, buscaram mentores, se capacitaram, buscaram informações que estão disponíveis aí para todo mundo e hoje estão assessorando outras pessoas
e hoje estão conseguindo trazer para pessoas que não têm, ou não têm facilidade, ou não têm disponibilidade, porque às vezes a pessoa, como mesmo disse o João, ela tem o capital, ela só quer investir, e aí buscam pessoas como vocês para poderem fazer os seus investimentos. Então, vocês estão de parabéns. Espero que daqui a algum tempo a gente encontre vocês já num outro patamar também. Eu vou ficar muito feliz de alguma forma ter contribuído um pouco. Quero participar dessa mentoria aí e quero ver vocês cada vez voando cada vez mais alto. Ô, João, só fazer um comentário aqui que eu acho muito importante. O Hélio Rufino, sócio do Gustavo, é um cara fantástico que tem me ajudado muito. É um cara que eu ligo meia-noite. Bicho, você está podendo falar? Me dá uma dica aqui. Inclusive, esses valores de cobrança aumentou, porque ele pegou no meu pé mesmo. Eu falo, bicho, você está trabalhando de graça. Eu falo, velho, não é que eu estava trabalhando de graça, é que eu estava precisando do dinheiro. Apesar, João, que eu estava precisando do dinheiro, eu tive casos de clientes que queriam o imóvel. Eu falo, olha, se você for nesse imóvel, eu não vou concluir a assessoria. Por quê? Vai me queimar, porque não vai dar lucro. Então, eu nunca fiz uma besteira por precisar de dinheiro, entendeu? E o Hélio foi aquele cara que... O cara é um sangue bom, muito foda. E Gustavo, volta e meia eu ligo para ele que só ouça as risadas do Gustavo, porque o Gustavo é muito massa, viu, Amaral? Você ó, coraçãozinho. Muito bom, muito bom. Bom, queria convidar todo mundo que está na live aí, quase 70 pessoas, para vir para São Paulo, dia 16 e dia 17, Leilão Summit Day. Dia 16 vai ter um warm-up maravilhoso para todo mundo poder conversar, comer, beber. Tá? Vai ser das 6 às 23 horas aqui no Morumbi, em São Paulo. E no dia 17, aí sim vamos ter um evento bem estruturado, com mais de 20 palestrantes. Ao todo eu nem sei quantos palestrantes a gente acabou fechando, mas tem muita. O Saldanha tem um link de desconto, tá? Você agora que acabar a live aqui, ó, bate ali no Instagram dele, no WhatsApp dele, pede o link de desconto. Saldanha tem um link de desconto. Se você estiver fora de São Paulo, pode ser pela internet também. Nós vamos transmitir ao vivo o evento, então você pode adquirir o seu ingresso. Lembre-se que nunca houve um evento de arrematação do jeito como a gente formatou. A galera do Smart Leilões vai estar lá. A gente fez uma live muito legal ontem à noite com o Renan, com o Fernando. Cara, foi sensacional. Priscila Perini vai estar lá. A gente tem uma live agora, acho que é dia 15, né, Gustavo? A live com a Priscila. Dia 15. Também a Charlene Teixeira, que também é outra advogada renomada. Tem o Luiz Barros, que é um dos caras mais fortes do mercado de ações. O próprio Renato Paranhos, que é mentor do Gustavo Prandini. Poxa, O Cris Leão vai estar lá também. Amanhã a gente tem uma live, inclusive, com ele. Um grande abraço. O Cris Leão vai estar lá conosco. O Bruno Guedes, da House Investimentos, são espetaculares também, com bastante foco no mercado agro, inclusive de ativos estressados. Enfim, a gente tem muita gente bacana. O próprio Fábio Tavares, que é um especialista em leilões de imóveis nos Estados Unidos. O Carlos Bale, que é um faixa preta, é uma super referência no mercado de house flipping. A Chay, grande Chay Campos, que é a nossa homestaging, o ícone do homestaging no Brasil. Enfim, acho que é imperdível o Leilão Summit Day. Vai abrir a cabeça, vai explodir a cabeça de todo mundo, de ideias, de conexões. Tenho certeza que o mercado de leilões ele vai ser dividido entre o antes e o depois do Summit Day. Fora a oportunidade que as pessoas vão ter de conhecer os leiloeiros, né? Eu percebo que o leiloeiro hoje é tido pelos arrematantes quase que como uma entidade, né? Ele está um pouco mais distante, apesar dos leiloeiros todos serem muito solícitos, mas ninguém conhece ali frente a frente. Então vai estar o Sato Leiloeiro, vai estar o Thiago Tesler, da Web Leilões também, Marcos Custódio, um super leiloeiro da área de leilões rurais. Enfim, o Ronaldo Frontório também confirmou, né? Exato. Olha, o Hélio está me mandando uma mensagem aqui, o João Angeli. O Zuckerman vai estar lá também, viu? Quem? Ontem o Sato mandou aqui, o Zuckerman. Ele mandou aqui. Hoje eu vou chamar ele, que é um dos grandes players de imóvel, né? O Zuckerman tem
puxa, um dos grandes players de imóvel. Então, é disso que a gente está falando, né? E uma Acho coisa que o legal Sodré também, Santoro também, né? Se eu não me engano. ainda não confirmaram. Eu estava Ah, falando com a Patrícia, acho que a Patrícia é lá das leiloeiras, mas eles ainda não confirmaram. Eu vou hoje cobrar todo mundo, né? Porque e acho que também está para confirmar o Kaká do Mega Leilões também. Mas, enfim, o Hélio Rufino está me mandando uma mensagem aqui, João. Acho que essa mensagem é importante. Pois não. Acabaram os ingressos do warm-up. Você está Então, brincando? acabaram. Não temos mais vagas no warm-up. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai comprar mais. Infelizmente, não é nem por uma questão da gente não querer. Tem uma limitação de espaço físico. A gente foi até no limite do limite do limite. Vai estar ali apertadinho, mas vai estar com muito carinho. A gente vai receber todo mundo com muito carinho. Mas ainda tem ingressos disponíveis para o Leilão Summit Day. Você que não conseguiu comprar o ingresso do warm-up, não se preocupe, porque o Leilão Summit Day ainda tem ingressos. São poucos ingressos, portanto, corra lá. São as últimas oportunidades de você comprar o seu ingresso para o maior evento de leilão de imóveis do Brasil. E eu vou falar, acho que falta menos de 30. Eu estava olhando lá, menos de 30 ingressos, né? Que é muito pouco. Então, o evento já é um sucesso, né? Eu estou muito feliz, queria agradecer de verdade aqui de coração a todo mundo que participar. E quando eu falo de criação de produtos, Saldanha, é isso. Vamos criar mais produtos juntos para as pessoas poderem entender. E aí, eu falo isso toda live, né? Imagina que nós somos o mar e, na verdade, o mercado é o mar e nós somos os barquinhos. Quando o mar cresce, sobe, todos os barquinhos sobem junto. Então, o Leilão Summit Day, ele vai ajudar muita gente a subir e eu espero, de verdade, impactar vidas e ajudar pessoas, assim como eu fui ajudado lá no passado, né? Isso é importante. Ajudar. Então, vamos junto. Eu queria agradecer demais essa maratona, né? Ontem o pessoal da Smart, essa semana a gente tem mais lives aí. E hoje é dia dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados também. Aí um beijo para todo mundo que está namorando. Olha aí, ó. Olha esse casamento, Gustavo Prandini e Saldanha. Hoje é o dia Namorados de celebrar essa eternos união. aqui, meu amigo. Ô, João, se você me permite, eu gostaria primeiro de fazer um comercial aqui dentro da sua live. Eu quero, sempre me perguntam, muita gente me pergunta como começar. Eu fico, às vezes, eu já tive casos de ficar 3 horas dizendo o que eu fiz, o que eu não faria e o que eu farei. Ajudando as pessoas, sabe? E aproveitando esse clima milionário, não é só de dinheiro, é riquíssimo em conhecimento, em harmonia, em gratidão. O conselho que eu dou, procure os mentores, procure um curso. Não vai só com os cursos grátis, com os conteúdos de YouTube. Por exemplo, a mentoria, ela te dá um norte, ela te dá um nível ela te dá um método, né? Por exemplo, uma pessoa que eu vou conhecer, se Deus quiser, lá no Summit Day, que é a Charlene. Ela abriu uma mentoria agora, tanto é que eu não vou entrar nessa mentoria dela, porque eu não tenho tempo para fazer essa. Acredito que na próxima eu vou conseguir, porque ela tem coisas dentro do curso dela que eu quero muito conhecer, que é entender sobre holding. Então, esse tipo de coisa. Então, o conselho que eu dou para quem quer começar no mundo dos leilões, ou procure os assessores, ou faça o curso. Muito bem colocado, Saldanha, porque eu tenho visto alguns grupos abertos, né, demonizando os cursos, né, dizendo, olha, aqui ninguém vai vender curso, você não precisa fazer curso, venha para cá e tudo mais. E eu percebo, eu sou um devorador de cursos, como é que eu posso dizer, em série, né? Então, eu fiz praticamente todos os cursos aí, aprendi muita coisa em diferentes cursos. Claro que cada mentor tem um viés diferente, tem uma sacada diferente ali, mas eu acho que vale cada centavo realmente desses cursos todos, cada centavo investido. Os mentores todos são muito solícitos. Você passa a ter uma base, vamos dizer assim,
mais técnica, né? Enfim, não é uma coisa tão empírica e eu acho que você tem toda a razão em dizer para que as pessoas procurem. Pode ter mais do que um mentor? Claro que sim, né? O que eu chamo até de masterminds, né? A gente precisa, na nossa vida, buscar o nosso mastermind, que é o nosso grupo de conselheiros, né? Então, os mentores justamente estão aí para isso, para nos apoiarem nas nossas dificuldades, para esclarecerem as nossas dúvidas, para nos deixarem mais seguros nas arrematações. E eu acho uma grande bobagem dessas pessoas que falam que não precisa fazer curso e tudo mais. Façam sim os cursos, procurem todas essas mentorias hoje. Tem ali o que eles chamam de são 3, 4 lives que eles fazem para tirar as dúvidas sobre o curso, para falar um pouco do que eles vão entregar. Procurem quem vocês têm mais empatia, cada um vai ter uma característica diferente, mas é fundamental montar um grupo de mastermind e que você possa contar nessas horas todas, né? Super obrigado pela live de hoje. Essa semana a gente tem aí uma maratona ainda de lives, né, João? Amanhã... Hoje não tem mais live, Gustavo? Hoje não. Hoje não. Dia dos Namorados. Hoje a patroa... Hoje a minha live é com a patroa. É com a minha patroa que hoje me ajuda tanto, inclusive, nos garimpos, nas análises jurídicas e mercadológicas. Então, hoje eu vou fazer uma análise mercadológica com ela. Boa. Mas... Hoje eu não amanhã aguento. nós... Gustavo, eu e você, a gente tá quase que namorando mesmo, né? Porque eu vou mandar flores aí hoje, Gustavo. Ô, João, essa live com você e com o Gustavo tá estranha, porque o mestre Fernando é o top 10 da live de ontem. Ele colocou que quando ele tá lá na mentoria, ele se solta, falou na live. Eu falei, cara, essa live com o João tá estranha. Né, velho? Mas, ó, Gustavo, eu queria te convidar agora. Eu tô indo lá no evento, né? Onde a gente vai fazer o evento do Leilão Summit Day, que é na Avenida Paulista. Queria ver se você tá de boa pra gente fazer uns stories lá. Não sei como é que tá o seu horário aí. Ah, maravilha. Tô dentro, João. Você sabe que o João, ele me liga naquele assim, se vira nos 30. Gustavo, eu tô aqui numa reunião. Dá para você vir para cá? Eu quase que entro na cápsula do tempo ali, naquele teletransporte e vou para lá. Porque onde o João tá, tem bom negócio. Então, é só ele me ligar e falar, tô aqui que eu tô junto. Tô dentro, João. Daqui a pouco eu te encontro lá, então. Maravilha. Bora pra cima. Mas olha só recapitulando a nossa agenda de lives dessa semana. Amanhã temos o Cris Leão falando do leilão ideal com o Bruno Guedes. Bruno Guedes vai contar de uma super novidade que a gente vai ter lá no Summit Day. Aguardem, porque a gente só vai contar isso amanhã. Na quarta-feira, temos o Piero Mota com o pessoal do Micasa. E o Micasa, que é o maior, Barça também, o maior podcast do mercado imobiliário. É o pessoal do Micasa que comanda. Um grande abraço para o Cássio. Aliás, Cássio, estou esperando ser convidado, hein? Não é possível que o João já foi 2, 3 vezes. O Piero, inclusive, 2, 3 vezes. Eu não fui ainda nesse seu podcast. Mas, enfim, na quinta-feira temos a Priscila Perini e na sexta-feira de manhã, acho que eu e o João faremos uma live apenas com papo, recapitulando tudo isso e contando as novidades aí do Armap, contando as novidades do Leilão Summit Day, que vai ser um marco na história da leiloaria desse Brasil. Podem contar que vocês vão sair transformados. Sexta-feira a gente pode mandar todo mundo que vai palestrar entrar 10 minutos. É verdade. Saldanha, ficar 10 minutos fora, só para a gente fazer a super live. Boa ideia, João. Maravilha. Obrigado, gente. Gustavo Prandini, quer dar uma palavra final? Cara, eu, na verdade, eu tenho uma marca, né? O Saldanha conhece, vocês devem conhecer. Eu gosto de história, gosto muito de história. E tem uma história que me representa bastante. Eu queria, são 2 minutinhos, eu posso contar para vocês, escrever ela aqui? Com certeza. Seria legal fechar com isso aqui. A história são 2 amigos conversando, né? Chamados de um e outro aqui. Um reclamava de tudo que podia acontecer, sabe? Reclamava da esposa, reclamava dos filhos, dos parentes, reclamava de mercado, fornecedores, reclamava de tudo, situações deprimentes que ele passava. E ele perguntou pro um, falou assim, você tem a solução para minha vida, cara? E aí um falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira?
eu vou te fazer uma pergunta, você me responde, depois da sua pergunta eu faço uma afirmação, e essa afirmação é verdade absoluta, você não pode questionar ela, tá bom? É uma brincadeira. Ele falou, beleza, eu vou ler aqui para vocês porque eu não queria esquecer, então eu escrevi, tá bom? O outro concordou, então ele perguntou assim, quem é você, cara? Aí eu falei assim, eu sou um youtuber de sucesso. Beleza. Mas tá, você se envolveu no escândalo, foi pego no flagrante pela sua esposa com uma jovem menor de idade, sua esposa te expôs publicamente, te abandonou, seus filhos não querem mais te ver, seus seguidores não querem mais saber de você, o canal do YouTube perdeu as visualizações. Quem você é agora? Ele falou, eu ainda sou um comerciante bem-sucedido. Ele falou, tá, por conta do escândalo, seus funcionários estratégicos te deixaram, os fornecedores pararam de fornecer, os bancos que representavam crédito para você pararam e você quebrou. Quem é você? E aí ele falou, eu sou um ser humano, mereço recomeçar. Falou, beleza. Seus pais não querem mais saber de você agora, a sociedade não te inclui mais nada, você perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus amigos, mora na rua pedindo esmolas. Quem é você? Aí ele parou, pensou um pouquinho e falou, eu sou filho de Deus. Eu tenho direito a muitas coisas que Deus tem para minha vida. E ele perguntou, por que você lembrou disso só no final? Por que você não fez disso o seu ponto de ir para todas as outras coisas? Então, quando você, João, entrega valor, quando o Gustavo entrega valor, com absoluta certeza, não é por nós. Nós entregamos valor gratuitamente para as pessoas justamente porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. Ponto. Tendo essa dependência e sabendo que Deus governa a nossa vida, aí a gente ajuda quem precisa, cara. A gente atende de madrugada, né? Que nem o Saldanha falou outro dia, eu fiquei até 4 horas da manhã atendendo um cliente. Cara, se a gente dá o melhor, porque Deus é o que comanda o nosso coração. É assim que funciona. Beleza? Maravilhoso. Parabéns aí. Muito bom, Gustavo, muito bom. Deus acima de tudo, com fé, a gente chega em todo lugar. Eu acho que cada um tem uma religião, cada um tem uma crença. Eu acho que é importante todos terem fé, todos acreditarem no seu Deus, porque é Ele que nos guia, né? Então, eu acredito muito no que você disse, Deus acima de tudo. A gente tem que se doar pelos outros, sim, porque é dessa forma que a gente vive num mundo melhor, né? Parabéns pela sua citação, e é por isso que eu fico muito feliz, João, da gente ter juntado um time de pessoas maravilhosas, que tem uma energia espetacular. Eu acho que o Leilão Summit Day, acima de tudo, vai ser um encontro de grande energia, né? De grande troca de coisas boas, né? Eu fico muito contente de fazer parte desse projeto. É isso aí. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Saldanha. Bom dia. Gustavo e Gustavo. Fiquem com Obrigado, hein, gente? Obrigado mesmo. A gente se vê amanhã, na próxima live. Valeu! João. Sexta-feira eu tô colado com o Gustavo. Você vai vir sexta-feira, que hora para São Paulo? Eu tô indo, na quinta-feira eu já tô aí, que eu vou perturbar o Gustavo e o Hélio até... Então, bora. Me chama para eu tomar esse café com você também, tá bom? Fechou. Valeu, fica com Deus, Saldanha. Um beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Tchau.